O mundo da criptozoologia está cheio de casos que são difíceis de classificar. Por vezes, é um desafio decidir se eles estão ligados a um mistério do mundo animal, algo de natureza sobrenatural, um fenômeno estranho isolado, ou apenas uma lenda urbana, esquisita, mas lenda urbana. Alguns casos simplesmente são tão inusitados em sua bizarrice gritante que acabam ganhando uma designação própria. As narrativas e histórias a respeito deles são tão incomuns que desafiam qualquer explicação racional e por vezes nos levam a pensar: ninguém inventaria algo tão bizarro, portanto, deve haver um fundo de verdade. Casos como esse de hoje são incrivelmente absurdos, mas é justamente essa impossibilidade que os torna irresistíveis. O caso em questão envolve o testemunho de várias pessoas que afirmam ter encontrado uma aterrorizante criatura bípede, com a face de porco, que parece desejar avidamente carne. Esse é um caso que, embora pareça não passar de uma lenda urbana, possui elementos intrigantes que merecem ser analisados. A região rural de Northfield, no estado de Vermont, é um lugar tranquilo e sossegado, à primeira vista. Aqui, a paisagem do campo é marcada por pequenos bosques e cidadezinhas que parecem ter saído de um livro de contos de fadas. Mas foi ali que, a partir do ano de 1971, algo muito estranho e assustador começou a ser visto, espreitando os recessos na floresta, especialmente a região conhecida como Bacia do Diabo. Era algo grande, bizarro e inexplicável, que logo ganhou o apelido de Homem-Porco, pois era exatamente com isso que a figura grotesca se assemelhava. Um dos principais incidentes relatados envolvendo a criatura ocorreu à noite, em uma fazenda nos arredores da cidade. Um fazendeiro afirmou ter ouvido uma série de ruídos guturais vindos de um matagal próximo de sua casa. O fazendeiro, acreditando se tratar de algum animal desgarrado, apanhou uma lanterna e foi verificar o que estava escondido na escuridão. Ele esperava encontrar um cão do mato, ou quem sabe um texugo ferido, mas o que ele viu era muito mais estranho. O fazendeiro se deparou com um grande animal que estava fuçando em um latão de lixo virado. A criatura que ele julgou ser o Homem-Porco, então, olhou na sua direção e fez algo inesperado e que deixou o homem sem palavras. Ele olhou na sua direção e se ergueu nas duas pernas traseiras, correndo para se proteger da luz. O contato foi feito por apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para o fazendeiro descrever a coisa como um homem nu, musculoso e coberto por uma penugem branca cinzenta. Era sua face. No entanto, o que mais chamava a atenção, pois o rosto não parecia ser de uma pessoa, mas a de um porco com focinho achatado e grandes orelhas de suíno. Seus olhos arredondados e escuros brilharam por um instante e sua boca emitiu um grunhido medonho à medida que ele desapareceu da vista. Não demorou muito tempo para a criatura ser vista novamente na mesma região, dessa vez por um assustado grupo de estudantes. As crianças estavam acampando numa área de camping, quando perceberam algo se movendo no meio da vegetação, produzindo uma mistura de rosnados e grunhidos assustadores. A princípio, eles acharam que fosse um homem, já que se movia nas duas pernas, mas então, quando ele apareceu mais claramente, perceberam que tinha a medonha cabeça de um porco. A criatura respondeu aos gritos das crianças com grunhidos estridentes e se lançou
em uma fuga desabalada desaparecendo, floresta adentro. Os adolescentes contaram o que haviam visto e um grupo foi até o local encontrando rastros de o que parecia ser um animal de grande porte, mas nenhum sinal do que havia produzido aquelas pegadas. Esses 2 primeiros relatos marcaram o início do que veio a ser conhecido posteriormente como o fenômeno do homem-porco. Como tende a acontecer nesses casos, a coisa logo cresceu, ganhando ares de lenda urbana e se tornando algo comentado em toda a região. Motoristas transitando à noite pelas cercanias da Bacia do Diabo afirmavam ter visto a mesma criatura cruzando a estrada ou mesmo perseguindo automóveis. Mais de um campista relatou ter avistado a criatura em área isolada, sempre em busca de algo para comer. Em outro caso, um rapaz e sua namorada disseram ter visto a criatura emergindo do bosque e vindo em sua direção. Os 2 se refugiaram dentro do carro, a tempo de escapar da criatura, mas ela chegou a subir no capô, deixando marcas de amassado em todo o veículo. Quando eles fugiram, o homem-porco ainda os perseguiu por pelo menos 15 metros, correndo de 4 e grunhindo ferozmente. Eles descreveram a figura como um homem nu, com pelo menos 1,90 de altura, corpo coberto de pelo branco e mãos com dedos compridos, terminando em garras. A face era semelhante a um porco, claramente furioso. Os avistamentos da besta foram se tornando cada vez mais frequentes. Jeff, um caçador e mateiro que vivia na região, se embrenhou na floresta próxima várias vezes seguindo a trilha do homem-porco. Em suas investigações, ele encontrou uma caverna repleta de ossos de animais parcialmente ruídos, bem como o que parecia ser uma espécie de esconderijo usado por um animal de grande porte. Além disso, o interior da caverna estava cheio de rastros que pareciam pertencer a um porco de tamanho considerável. A maioria dos ossos eram de gatos, mas também haviam restos de coelhos, esquilos, cães e pássaros. O homem mostrou a sua descoberta às autoridades locais e algumas pessoas mencionaram o desaparecimento de animais domésticos nas fazendas mais próximas. Nessa época, o escritor do delegado recebeu várias queixas a respeito de carcaças de animais mortos que pareciam ter sido mutilados ou mesmo despedaçados. Nesses era frequente perceber que as entranhas estavam ausentes. Enquanto isso, os relatos não paravam. Um grupo de adolescentes teria acampado próximo dessas mesmas cavernas a certa noite e lá teriam se deparado com a estranha criatura que chegou a investir contra eles. Eles teriam afugentado o monstro gritando e atirando pedras nele. Irritada, a coisa teria grunhido e fugido nas 4 patas. Em outro incidente, dessa vez muito mais grave, um menino de 12 anos teria sido atacado pela criatura e arrastado por ela para a floresta, aos gritos. As pessoas que ouviram a comoção entraram na mata imediatamente para tentar resgatar o rapaz, mas supostamente perderam o rastro poucos metros adiante. As autoridades foram chamadas e um grupo de resgate organizado às pressas. Bom, alguns retalhos de roupas foi tudo o que acharam. O menino havia sumido sem deixar traço. O fenômeno do homem-porco se tornou uma espécie de lenda na região. E é claro, foi apenas questão de tempo até que uma origem bizarra para a criatura viesse à tona. O investigador do paranormal Joseph, que se especializou em coletar histórias a respeito de criptídeos, investigou as narrativas sobre o porco de Vermont. Ele descobriu entre habitantes locais uma narrativa que remontava à década de 50. A história envolvia um rapaz de 17 anos,
chamado Sam, que na véspera do Halloween de 1951 teria desaparecido depois de sair de casa para comemorar a data com os amigos. Uma busca foi realizada para tentar encontrá-lo, mas o seu paradeiro jamais foi determinado. O rumo é que Sam teria firmado um pacto com o diabo, ou que havia sido possuído por algum tipo de influência demoníaca que habitava o interior da floresta. Essa o teria transformado em uma monstruosidade, pouco mais que um animal, mas muito menos que um homem. Pelo que foi contado, o homem teria sido tomado por uma loucura homicida que o fez matar porcos, devorar suas entranhas e então arrancar suas cabeças, para em seguida transformá-las em um tipo de máscara que ele usava sobre o rosto. A criatura seria ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Sam, revertido a uma condição de insanidade primitiva. Adicionando elementos sinistros a toda essa trama, existem ainda relatos esquisitos. Em um deles, um jornalista que investigou a história nos anos 60 teria sido encontrado morto, com a palavra pig, que significa porco, talhada na sua testa. Em outra narrativa macabra também, a própria mãe de Sam teria sido surpreendida certa noite pela aparição do filho diante de sua casa, carregando um saco nas costas. Teria virado o conteúdo no chão, revelando serem entranhas de porco, que ele se pôs a devorar ruidosamente. Algumas versões dessa história afirmam que a pobre mulher cometeu suicídio poucas semanas depois, lançando-se em uma coxilha para que porcos a devorassem viva. Todas essas histórias, obviamente, sinalizam como simples lendas urbanas. Entretanto, o homem-porco de Vermont continua sendo visto de tempos em tempos. A lenda é tão persistente que programas de televisão e famosos caçadores de criptídeos já devotaram a ele a atenção, embora nada de concreto tenha sido descoberto para corroborar a existência de uma criatura bizarra habitando as florestas de Vermont. A história sobre ele continua se multiplicando. Seria fácil ignorar todo o caso do homem-porco e tratá-lo como mero folclore, mas a notável frequência dos avistamentos continua mantendo o interesse no caso em alta. Seria possível haver algum fundo de verdade na bizarra saga dessa criatura? O que poderia ser ela? Haveria alguma coisa realmente medonha espreitando a região que sugestivamente recebeu o nome de Bacia do Diabo? Ninguém realmente sabe, e enquanto as histórias continuarem surgindo, é provável que esse estranho fenômeno permaneça intrigando a todos. Se nas profundezas das florestas quase virgem de Vermont existe alguma coisa estranha, essa coisa permanece capaz de se esconder. E aí, pessoal, vocês já haviam ouvido falar alguma coisa sobre essa história do homem-porco? Me digam aí nos comentários. Se você por acaso chegou até aqui, então é porque gostou do vídeo. Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e deixar também seu comentário. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.